de Xangô é enredo, é rede, mora em nossos corações. Pedra de Xangô é enredo, é rede, mora em nossos corações. Também chamada de Saci Socorro, interpretando as conexões. Tá de Jangola, de Jejinabu, som de ataques de toda a nação. Tá de Jangola, de Jejinabu, som de ataques de todas as nações, moradas de índios e quilombolas, a nossa união faz a diferença. Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pedra de Xangô é enredo, é rede, mora em nossos corações. Pedra de Xangô é enredo, é rede, mora em nossos corações. Também chamada de Saci Socorro, interpretando as conexões. Tá de Jangola, de Jejinabu, som de ataques de toda a nação. Tá de Jangola, de Jejinabu, som de ataques de todas as nações, moradas de índios e quilombolas, a nossa união faz a diferença. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pedra de Xangô, tecendo redes. Estamos aqui convidando a nossa entrevistada de hoje, Sônia Mendes. Por favor, entre na live, estou te aguardando.
Aê, boa noite. Boa noite a todos. A bênção, Maria Alice. Sua bênção, Yair Egber. Olha a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, Mamãe Iemanjá que te professora. abençoe. Ah, Então, eu tudo bom, Érica? Prazer. Boa noite, prazer. Grata pelo convite para estar com vocês nesse dia tão especial, né? Sônia, a Nós que nos condição é sentimos sua. honrados. Faça a abertura, nos apresente. Então vamos lá, né? Bom, estamos começando mais uma live, né? Das muitas que começamos desde da primeira semana de outubro. Hoje nós vamos estar trazendo Érica Fernandes Pinto, né? Que é doutora em psicologia, psicossociologia e ecologia social, é mestre, idealizadora do projeto Sítios Naturais Sagrados do Brasil, funciona no Instituto Comides, CNB, trabalha há 20 anos na área socioambiental, buscando assim a convergência das políticas de conservação dos direitos de povos tradicionais, o resgate dos valores culturais da natureza, né? Tudo a ver com o espaço da Pedra de Xangô, e ela também peregrina assim por lugares encantados, vivenciando encontros com a sua magia e a sabedoria de seus guardiões. Então, traz tudo que diz respeito à natureza, ao ambiente, né, à terra. Temos também Maria Alice, que é advogada, Kelly, do Ilhaxé Obá Paleomon, doutoranda em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, né, da UBA. Também membro do grupo de GT externo da CECIS. E é também a responsável pela manutenção e toda a dinâmica que acontece no Instagram da Pedra. E eu, que vos falo, sou Iebe Sônia, sou Iebe do Terreiro Ileaxé, o Xarufã, que fica no bairro de Jaguaribe, sou administradora de formação, atualmente faço mestrado em arquitetura e urbanismo pela UFBA, também sou membro do grupo de externo, né, do GT da CECIS, e também membro do grupo Etnicidades, com Maria Alice, que eu esqueci de falar, que ela também faz parte do grupo Etnicidades, e é um prazer estarmos hoje aqui para batermos um papo, né, com Érica. Mas hoje eu quero pedir a licença, né, aos nossos mais velhos, aos meus mais novos, aos nossos iguais, tomar a bênção. E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Vamos começar fazendo uma saudação, né, ao Molu. Hoje é uma segunda-feira. E diante de todas os problemas, são há quase 2 anos por conta da Covid, ele é quem tem nos valido e é a quem nós temos pedido, assim, muito agor para que mais vidas não sejam perdidas, né? Então, eu vou fazer uma reza, uma adurá ao Molu, para poder darmos início ao nosso bate-papo. Vou tomar só uma aguinha para dar uma aliviada na garganta. Eu vou cantar uma adurá ao Molu, né, que é uma saudação que se faz a ele, lembrando nessa música, nesse adurá, que ele é aquele que produz a saúde, é também o que traz a doença, né, é aquele que cuida dos filhos. Eu depois vou deixar a tradução aí no coisa da live. Vamos lá. O Molu, Iboni Bonazue, o Molu, Iboni Bonazue, é como Vodum Macetou, é como Vodum Nagê,
Jone Leonanã, Jone Leonanã, que maior que um alodê. Fele, fele, mimba, um loa, junsum, aê. Mere, mere, lui, leici. Mere, mere, lui, leici. É um simbi, mere, mere, ossum, laê. É um simbi, mere, mere, ossum, laê. O balatum, zoe, obi, ossum. O balatum, zoe, obi, ossum. Ialonim, Otua Cobabi, Arruncó, Cacabetó, Otuzunê. Baralé Sorran, Lê Sorran, Baratuzuê, Obiosum. Esse Adurá, para Omolu, né? Ele quer dizer o seguinte: Omolu, senhor da quintura, Omolu, sempre febril, produz saúde, educa o filho, Vodum macetou. Vodum educa o filho castigando. Nanã, ele é capaz de provocar queimaduras, Nanã se enche de alegria. Nanã, ele se enche de alegria do lado de fora. És capaz de fazer definhar em vida, a Junsum até secar. Habilmente ele enche a nossa casa de escravos. Primeiramente o erguemos, habilmente, Oxu que cobre a terra. Rei que nasceu como o sol, pai do vermelho. Neste dia. Doença, infelicidade, sofrimento, tosse, dificuldades, aflição. Suplico-lhe diariamente, Pai do Vermelho, Rei do Corpo, suplico-lhe rastejando. Diretamente, Pai do Vermelho. A Totô, né, que ele mesmo nos dê caminho, né, ele usa nesse nosso bate-papo, falando um pouco sobre um espaço que é de total domínio de Omolu. E com isso, Érica, eu gostaria de começar o nosso bate-papo pedindo a você que nos falasse um pouquinho sobre o que significa os valores culturais da natureza e depois você fizesse um pequeno resumo do que seriam as unidades de conservação, só para que algumas pessoas entendam, que algumas pessoas ouvem falar, mas não entendem o que é. Obrigada, Sônia. Obrigada, Maria Alice, aí, pelo convite. Eu trabalho na área ambiental, como vocês apresentaram, já há vários anos, e as políticas de conservação da natureza, elas reproduzem esse processo de separação, né, que ocorreu na nossa história entre cultura e natureza, entre sociedade e natureza. Então, as políticas de conservação, tradicionalmente, elas foram instituídas excluindo o ser humano, independente do seu modo de vida, independente das suas relações culturais, independente da sua cosmovisão, como se toda interação humana com a natureza fosse uma forma de degradação. E isso tem muitos reflexos, né, na nossa história. Quando a gente fala de valores culturais da natureza, é um trabalho de reconhecimento, antes de mais nada, dos vínculos que existem entre as pessoas, os lugares e a natureza. Né? Vínculos que têm a ver com a memória, que têm a ver com a história, que têm a ver com a ancestralidade, muitas vezes, e que fazem as pessoas gostarem da natureza, que criam as relações de amor e de pertencimento com os diferentes lugares, com os diferentes ambientes. Quando esses vínculos eles são ignorados, negligenciados, omitidos, ocultados ou então criminalizados, que é uma coisa que acontece bastante também no contexto das tradições de matriz afro-brasileira,
né, ele se transforma em conflitos. E é um conflito super paradoxal, assim, porque o que muitos desses povos, né, que têm uma relação intrínseca com a natureza, de cuidado, de carinho, de respeito, de veneração, de sagrado, querem é proteger a natureza. E as políticas de conservação, elas vêm impedindo, muitas vezes, que esses vínculos se reproduzam. Então, quando a gente fala de valores culturais da natureza, a gente está buscando esse reconhecimento, algumas vezes um resgate, mas de todo o arcabouço cultural que influencia nas relações positivas que as pessoas mantêm com a natureza. Então, são as histórias, as lendas, os mistérios, as tradições, os conhecimentos espirituais, as inspirações artísticas, né? A natureza é uma grande inspiração artística, toda a relação histórica que existe com determinados ambientes, a importância da natureza para produção de determinados alimentos, festejos, cantos, a importância do contato com a natureza para a saúde humana, né, para o equilíbrio físico, emocional, psicológico, que são aspectos que muitas vezes estão relacionados com valores imateriais, né? Não são coisas que a gente consegue medir. Como é que a gente mede a sensação de paz que estar no ambiente natural pode produzir nas pessoas, né? É difícil de quantificar, é difícil até de explicar como é que a gente qualifica e descreve a relação de comunhão, a relação de veneração, a relação de apreço, de conexão que estar em determinados ambientes naturais provoca nas pessoas, assim, de uma forma quantitativa. E a nossa ciência, de uma forma geral, também ela é muito materialista. Então, ela se preocupa muito com os aspectos utilitários da importância da natureza. Para que serve? O que pode ser utilizado como fonte de matéria-prima. A gente, inclusive, chama, né, a natureza, de forma geral, de recursos naturais, né, fonte de matérias-primas necessárias para a sobrevivência das pessoas, das cidades e por aí vai. Mas existe todo um outro arcabouço de valores que são extremamente importantes para as pessoas gostarem da natureza e terem esses vínculos com os lugares que também devem ser considerados. Então, quando a gente fala da natureza, a gente está tentando trazer à tona, dentro do ambiente das políticas públicas e dentro do ambiente acadêmico, essas relações que muitas vezes não são relações materiais, elas são imateriais, mas que elas se manifestam também na materialidade, que a ciência oficial e as políticas públicas formais têm um pouco de dificuldade ainda de absorver, mas a gente tem uma série de avanços também acontecendo. Continua. Alice? Sou eu agora? Se me deixar falando aqui, eu fico falando 3 Alice? vezes. Uhum. Érica, você Sim, poderia isso. dar exemplos de valores culturais da natureza nas unidades de conservação? São inúmeros. A gente está trabalhando com 10 tipologias diferentes de valores culturais da natureza. Começa pela questão dos aspectos perceptivos, a questão de estar, né, em contato com determinadas paisagens, em contato com as matas, com os rios, com as cachoeiras, despertar sentimentos como paz, tranquilidade, sensação de conexão, de comunhão. Isso são valores que muitas vezes não são considerados, tem pouca coisa escrita sobre isso, e é tão importante para as pessoas, é o que motiva a maior parte das pessoas a buscar o contato com os ambientes naturais, e isso poucas vezes é considerado nas políticas públicas, na gestão de unidades de conservação, que a gente vai estar falando um pouquinho mais daqui a pouco. A questão dos valores históricos também, né? A gente cresceu no mundo, né? Posso falar por mim, onde a gente aprendeu a história da nossa nação e a história do mundo a partir de um viés
daquilo que foi contado pelos colonizadores. Então, a gente sabe muito pouco sobre a história dos povos originários, por exemplo, no caso do Brasil, né, chamados povos indígenas, e também dos povos de matriz africana que foram trazidos forçadamente aqui, né, para o nosso continente, e que, assim, a grande maioria das pessoas, e eu me enquadro nisso, né, assim, eu sou um exemplo disso, a gente cresce sem ter a menor noção da história e da importância que esses povos têm na formação da nossa nação. Né? E a gente está precisando, as políticas públicas que buscam esse reconhecimento, elas são muito recentes e elas demoram um pouco, né, para serem internalizadas também na educação, na própria academia, né, nas pesquisas e nas políticas públicas também. Então, assim, esqueci um pouco tua pergunta, rebobina aí para mim. Como é que... Exemplos de valores culturais da natureza. Valores culturais. Então, quando a gente fala de valores históricos, muitas vezes a gente fala só dos valores relacionados com a história da colonização. Parece que o mundo começou com a chegada dos primeiros europeus no continente e os documentos oficiais, tanto dos parques, das unidades de conservação, como também, às vezes, dos municípios, dos estados, eles falam de uma história contada a partir de um único ponto de vista. Então, nesse trabalho, a gente busca chamar atenção para a importância de considerar outros pontos de vista, né, de outros povos, de outras culturas que também fizeram parte dessa história e têm as suas relações com esses ambientes. A questão de inspiração artística, né? A gente tem tantas coisas lindas e maravilhosas que são produzidas pelos seres humanos a partir da inspiração que vem da natureza. Isso inclui obras artísticas como pinturas, esculturas, também a parte musical, né, que é extremamente rica, e os povos de matriz africana trazem isso de uma forma muito forte e de uma forma muito bela, né? Assim, os cantos que nos contam histórias sobre a natureza e sobre as relações humanas com a natureza que transmitem conhecimentos muito profundos para quem se permite conhecer um pouco desse universo, adentrar nesse mundo. E a questão dos valores espirituais também, né, que a natureza desperta e traz associada em diferentes tradições, tem diferentes formas de perceber a natureza como sagrada. Para alguns povos, para algumas tradições, a natureza é só um pano de fundo para a sacralidade, mas para outros povos há uma relação indissociável, né, entre natureza e espiritualidade, que é o caso dos povos de matriz afro-brasileira e também dos povos indígenas. Não tem como separar a espiritualidade desses povos da natureza, né, porque as divindades são as próprias forças da natureza. E isso é muito pouco trabalhado, muito pouco conhecido, muito pouco considerado, muito pouco respeitado ainda no contexto da gestão das unidades de conservação, das políticas, né, que são implementadas nesse sentido. A gente tem também a questão do conhecimento científico, que é gerado a partir da natureza, né? Quantas grandes descobertas que transformaram a história da humanidade vieram de naturalistas que viajaram por algumas paisagens super conhecidas no Brasil, e às vezes essas histórias são esquecidas. E os povos originários também que habitam essas áreas ou que habitaram no passado e que foram exterminados pelo processo de colonização, eles deixaram todo um legado presente nesses territórios. E esse legado, muitas vezes, ele é ocultado propositalmente, né, como uma forma de trabalhar a natureza como se ela fosse uma coisa apartada, né, dos seres humanos. Então, a gente tem um dever assim grande de reconhecer essas relações étnicas, essas relações de pertencimento, essas relações identitárias que existem com relação à natureza. Aí um outro tipo de valor cultural da natureza também são os produtos que advêm da nossa sociobiodiversidade. A gente tem uma riqueza enorme de plantas medicinais, de plantas alimentares, né? A gente tem hoje um problema mundial
de ter uma cadeia de alimentação pautada em poucos produtos, que são pouco nutritivos, e a gente tem uma abundância de plantas alimentares que são extremamente nutritivas, que vêm da nossa natureza e que elas só são encontradas onde a gente conserva as matas originárias, né? E por aí vai. E também a questão do artesanato, quantas artes belíssimas são feitas a partir de conhecimentos muito profundos do manejo dos ambientes naturais, né? E isso também muitas vezes não é valorizado, é uma riqueza incrível, assim, porque envolve conhecimentos e sabedorias, tanto do manejo dos ambientes naturais, como também da elaboração, né, dos materiais naturais até chegar no produto final, que muitos desses conhecimentos estão ameaçados de extinção, tanto quanto algumas espécies da fauna e da flora estão ameaçadas de extinção. Esses conhecimentos sobre o manejo e sobre a utilização sustentável da natureza também estão ameaçados de extinção. Então, esses são alguns exemplos de valores culturais da natureza que promovem uma interação positiva entre seres humanos e os ambientes naturais. Érica, ele E me participa. diga uma coisa, o que que você acha que levam as pessoas a se importarem hoje com a natureza? O que você acha que o quê? Que leva as pessoas a se importarem com a natureza? Eu acho, assim, pegando meu próprio exemplo, né, que, assim, por mais que a gente tente chamar atenção para a importância das espécies que estão ameaçadas de extinção, da questão dos serviços ambientais, do avanço da degradação no planeta, da questão da poluição, o que faz as pessoas realmente se sensibilizarem a cuidar da natureza, a se importar com a natureza, é quando a relação ela desperta emoções, ela desperta sentimentos. E os valores culturais, eles têm esse poder de evocar das pessoas sentimentos e emoções que vão trazer, vão fazer elas olharem a natureza de uma forma diferente. Hoje a gente tem paisagens naturais dentro de parques, por exemplo, que são muito conhecidas, que muita gente visita, vai lá, tira uma selfie para botar no Instagram, né, e coisa e tal, mas a pessoa vai lá, visita e sai de lá, tipo, igual, né? Nada mudou, ela só colocou uma foto no Instagram, fez uma viagem e não vivenciou uma experiência diferente. Mas quando a gente dá oportunidade, ou quando as pessoas criam as suas oportunidades de conhecer comunidades tradicionais, de conhecer a natureza a partir dos olhos, né, dos povos indígenas, de ter contato com essas culturas, de ouvir as histórias que estão por trás dessas paisagens, aquilo toca não só a mente, né, toca também o coração. E as pessoas passam a se importar com esses lugares e a se importar com esse cuidado de uma forma diferente do que somente apreciar a beleza estética das paisagens. Então, assim, essa questão dos valores culturais, né, busca trazer à tona a importância da gente considerar as relações afetivas também, que são questões subjetivas, elas não são mensuráveis, como eu falei anteriormente, né? E a nossa ciência e também a nossa forma de fazer gestão da natureza foi muito tecnificada e separou a objetividade da subjetividade, separou a razão da emoção, separou a ciência da religião. E eu acho que é nesse encontro que a gente desperta nós mesmos, né, para esse olhar diferenciado para com a natureza e também ajuda a despertar outras pessoas para terem esse olhar. E os povos e as tradições que não perderam esse olhar, eles guardam as chaves para promover isso, né? Para a gente reaprender a olhar a natureza com esses outros olhos, né? E olhar também com os olhos do coração. Daí a importância da valorização também dos povos que têm essas cosmovisões interligadas e vinculadas às paisagens naturais de uma outra forma.
Érica, no cenário internacional, como é que esse tema está sendo tratado? Valores culturais da natureza. E por que aqui dizem que é pouco conhecido? No cenário internacional, já faz pelo menos uns 30 anos que esse tema veio à tona, né? E ele tem sido responsável por uma grande mudança de paradigma nas políticas de conservação da natureza. O grande marco do início desse debate no plano internacional foi um Congresso Mundial de Conservação que aconteceu em Durban, na África do Sul, e que não por acaso esse foi o primeiro congresso que teve participação de povos indígenas, porque até então você não tinha participação de populações locais, de comunidades locais, de povos indígenas, de povos originários nesse debate sobre conservação. E quando esses povos tiveram a oportunidade de participar desses eventos e de colocar não só a sua cara, mas também a sua voz nessa discussão, eles foram quebrando vários paradigmas que estavam instituídos dentro do movimento de conservação da natureza. E aí, a partir disso, vários processos foram sendo deflagrados, inclusive uma investigação mais aprofundada sobre os vínculos entre valores culturais e espirituais e as áreas protegidas e a conservação da natureza. E isso vem vindo num crescente, realmente, a cada evento internacional. Assim, esse tema ganha uma proporção maior do último Congresso Mundial de Conservação da Natureza, por exemplo, que foi no Havaí em 2016. A relação entre espiritualidade e conservação da natureza, que aqui no Brasil parece um negócio meio esquisito, assim, da gente falar, ainda, né? Ainda é uma coisa que soa meio estranha. Qual a relação entre espiritualidade e conservação da natureza? Esse foi um dos temas chaves desse evento mundial sobre conservação da natureza. Teve mesas redondas com lideranças espirituais de várias tradições, de várias partes do mundo, falando sobre a sua percepção de integração entre seres humanos e natureza. E o Brasil participa muito pouco dessa discussão internacional, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos países mais importantes no cenário econômico mundial, isso é um fato, né? Tem uma pequena participação de brasileiros no debate internacional sobre conservação da natureza. Então, políticas que já estão bastante avançadas internacionalmente e que o Brasil é signatário dessas políticas, porque ele assinou lá o compromisso com esses tratados internacionais, com essas convenções, são pouco conhecidas aqui no nosso país. E como são pouco conhecidas, elas também são pouco utilizadas. Então, uma das coisas que eu tento fazer no meu trabalho também essa ponte entre o que acontece aqui no Brasil e o debate internacional, tanto para que o debate internacional conheça o cenário brasileiro, que é riquíssimo, né? Assim, a gente tem coisas, uma variedade, assim, uma heterogeneidade de povos, de culturas, que pouquíssimos países do mundo têm algo parecido com o que o Brasil tem de diversidade, não só ambiental, mas também de diversidade cultural, de diversidade religiosa. E aí também trazer para o Brasil essas políticas internacionais que têm respaldado a proteção de lugares sagrados, por exemplo, no mundo todo, e que aqui ainda são pouco conhecidas e pouco utilizadas. Érica, você falou aí que o Brasil é signatário desses tratados ou convenções, certo? Recentemente, assistimos aqui em Salvador a Lagoa do Abaeté receber uma estação elevatória de esgotos. A Lagoa do Abaeté é um sítio natural sagrado conhecido internacionalmente, tem memória, mistérios, encantos e segredos. O que fazer quando as políticas ambientais em nossa cidade, em nosso país, não são respeitadas? A quem recorrer internacionalmente? O que fazer? Que instrumento que podemos fazer para salvaguardar nossos sítios naturais sagrados?
Qual o caminho? Então, Maria Alice, se eu tivesse resposta para essa pergunta, ia ser santificada, assim, né? Porque, assim, esse é o nosso grande desafio, é a gente conseguir puxar essa discussão e internalizar isso nas diversas políticas públicas que a gente tem no nosso país. Não tem uma receita de bolo, a gente pode se espelhar em outros países que conseguiram avançar desses propósitos, tipo, o que eles fizeram para conseguir ter esse reconhecimento, né? Tem países assim, uma coisa básica é a mobilização social. Assim, todo lugar que conseguiu algum avanço nesse sentido foi porque teve a mobilização dos povos, das tradições que se importam com isso. Assim, esse é um passo que é comum a todos os casos que a gente estuda internacionalmente. Uma outra questão muito importante é a aliança desses movimentos com outros grupos sociais. Por exemplo, com a mídia, com artistas. A gente tem um caso muito interessante do México, que foi a proteção do deserto de Viricuta, que é um lugar sagrado de ocorrência do peiote, inclusive, assim, que tem toda uma questão, estava sendo ameaçado por empresas de mineração, várias concessões minerárias fornecidas pelo próprio governo, né? E os huicholes e os povos que têm essa relação sagrada com Viricuta, conseguiram, com aliança com mídia, artistas, acadêmicos, cientistas, galera das políticas públicas, assim, articular um movimento nacional de proteção de Viricuta. Fizeram um evento gigantesco na cidade do México, um show de música, que tinha um slogan assim, muito forte, que era Viricuta não se vende, Viricuta se ama e se defende. E isso ganhou uma proporção assim, tipo, do país inteiro e também internacional. Então, assim, a gente tem que dar visibilidade a esses casos, porque quando eles acontecem lá, localmente, ninguém sabe, ninguém se importa, ninguém conhece a história, né? Hoje a gente tem ferramentas de mídia possíveis da gente utilizar, que até pouco tempo atrás não eram possíveis. A gente tá assistindo uma movimentação de interligação dessas lutas também. Os povos indígenas lá nos Cafundó, né, da Amazônia, estão tudo conectado pela internet, né, trabalhando em lutas conjuntas, em movimentos. Esse ano, mesmo no contexto de pandemia, mesmo no contexto de um monte de coisa que está acontecendo, a gente teve a maior mobilização indígena da história do Brasil, né, em Brasília. Então, o movimento que aconteceu graças a essas articulações entre povos, utilizando essas ferramentas de mídias sociais e também de parceria desses povos com outros segmentos, né, com pessoal de ONGs internacionais, de ONGs nacionais, com o movimento artístico, com as pessoas que estão no campo das políticas públicas, que atuam em órgãos governamentais e que têm sensibilidade para isso, porque muitas vezes a gente coloca, né, as pessoas que trabalham nos órgãos governamentais apenas como inimigos e insensíveis, mas a gente tem muita gente legal trabalhando nesses órgãos que têm sensibilidade, que têm abertura e que podem ser aliados nessas causas. Então, a questão é realmente dar as mãos para dar visibilidade a essas questões e isso ganhar uma massa crítica no nosso país, porque quando a questão está lá localizada, escondida, é muito fácil de passar por cima, né? Mas quando o negócio ganha uma proporção que sai, né, do local, aí já não é tão fácil passar por cima. E a gente tem as políticas de patrimônio cultural, são as que são mais utilizadas no momento, mas a criação de parques tem sido utilizada em alguns casos, né, para proteger esses lugares, para proteger essas áreas, parques municipais, parques estaduais, parques federais, o tombamento, o registro como bem cultural. Mas, assim, os ingredientes necessários para isso realmente começam pela mobilização social e por essa abertura para fazer parceria com os setores da sociedade que estão dispostos a ajudar e que são sensíveis.
E os povos indígenas são o exemplo assim, disso, porque enquanto estava cada um na sua, escondido lá no seu quadrado, sofrendo com as agruras, né, da forma como as nossas políticas tratam esses grupos sociais, ou tirando suas terras e tal, ou quando reconhece alguma coisa, ligando esses povos a políticas assistencialistas que não favorecem o empoderamento, pouca coisa aconteceu. Mas quando esses povos começam a sair dos seus territórios, a vir para as cidades, a mostrar a sua cultura, a mostrar a sua força, a mostrar a sua beleza, aí o negócio começa a se transformar e esse movimento vai ganhando força, né? Assim, então, isso acho que é o mais importante, assim, que são os ingredientes que a gente vê em outros países o que foi dando visibilidade, lutar por políticas públicas adequadas para esses grupos, adequadas para os diversos contextos, que reconheçam essas questões culturais e materiais que estão relacionadas com as áreas, né, e não só o valor monetário que elas têm, o valor de uso que elas têm, mas também esses significados imemoriais que estão por trás desses territórios. É um processo que não é fácil e que ele demanda realmente alianças com diversos setores da sociedade e não com um único, né? Assim, a gente realmente tem que dar as mãos e cada um dentro daquilo que está ao seu alcance. Hoje a gente tem, por exemplo, cineastas, pessoas que fazem documentários, fazendo trabalhos incríveis, inclusive treinando gente das próprias comunidades a registrar suas lutas, suas percepções, suas histórias, porque isso vai gerando um movimento de despertar. A gente precisa que a nossa sociedade, de uma forma geral, desperte para a importância dessas coisas. E se a gente tem um sistema educacional, se a gente tem um sistema sociopolítico que gerou a invisibilidade desses povos, a gente tem que construir algo diferente que dê visibilidade a essas lutas, a esses valores, a essas causas, e especialmente a essa beleza, a essa força, né, que os povos carregam. Sônia? E pensando assim da forma como você coloca a questão dos sítios, a gente tem aqui no bairro, né, de Cajazeiras, um espaço, né, que é a Pedra de Xangô, que é considerado um solo sagrado, né, um palco de manifestações religiosas. Em breve ele vai ser sede de uma unidade de conservação também, né, que é a APA Municipal Vale do Assis Valente, que estamos aí lutando para que ela seja implantada efetivamente. E assim o que você aconselharia, o que você falaria sobre quais os cuidados que a gestão deve ter na administração dessa unidade, né? É um espaço que, além dele trazer uma restinga de Mata Atlântica, é também um único espaço verde para a utilização de muitos terreiros que tem na área e que não tem mais espaço verde nas suas áreas aonde seus terreiros estão instalados. Então, o principal, eu acho, nesses contextos, é a gestão governamental dar o devido espaço e reconhecer o protagonismo desses povos nas decisões que são tomadas sobre o uso desses territórios. Então, implementar realmente processos dialógicos, participativos, mas não participativo de ir lá e ouvir o que a comunidade tem a dizer, mas empoderar realmente a comunidade a tomar as decisões sobre o que acontece naquele espaço, buscando a conciliação entre as necessidades de proteção da natureza com os valores culturais que aquelas áreas apresentam, porque é um equívoco também a gente achar que as práticas culturais são sempre benéficas para a proteção da natureza. A gente tem uma série de práticas culturais, inclusive práticas religiosas, que causam, sim, degradação da natureza. E isso tem que ser, às vezes,
administrado, manejado, transformado, modificado, mas a gente transforma, modifica a partir do diálogo com os grupos que exercem essas práticas, e não criminalizando elas e colocando na clandestinidade. Então, a questão do diálogo e do protagonismo desses grupos na gestão é o mais importante. E onde a gente tem áreas que têm uma importância espiritual, como a Pedra de Xangô, que para mim é um grande exemplo, assim, eu sempre uso nas minhas palestras, a Maria Alice sabe, né, que ela sempre aparece, assim, a história da Pedra de Xangô para mim é muito emblemática, assim, é uma história muito forte, é uma história muito bonita, é uma história de muita luta, de muita resistência e de muita conquista também, assim, né, é um caso, assim, que tem muito ainda a ser feito, né, tem muitos problemas a serem equacionados, mas ela é uma história de conquista, né? De mobilização social que fez com que a pedra não fosse destruída e que a área do entorno dela, o pouco que sobrou, né, das matas dessa região, fosse protegido por causa desse movimento, porque se não fosse por ele, nada disso estaria lá, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa, assim, que tem que ser contada para o resto do mundo, porque igual a Pedra de Xangô tem outros lugares, né, que tem essa força, que tem essa relação, que tem esse potencial. Então, essa história de vocês aí da Pedra de Xangô, ela é muito inspiradora para outros casos, não só no contexto da Bahia, mas no contexto do Brasil todo e do mundo. E aí, nesses casos, a gente ainda tem que ouvir as entidades espirituais que são as donas do terreno, né? Assim, os donos mesmo do território, né? Não é nem o proprietário, nem o governo, nem o poder público, nem o terreno, nem a mãe de santo, né? Os grandes donos do território são as entidades que têm as suas próprias opiniões ali sobre o que deve ser feito naquela área ou não, né? Então ainda tem esse processo de escuta das entidades que tem que ser levado em consideração. E isso é uma coisa totalmente nova no contexto da gestão das áreas protegidas. Mas, assim, em alguns países do mundo, isso já tem avançado. Hoje a gente tem o reconhecimento de governança espiritual em alguns territórios, em alguns parques. A gente tem o Conselho de Guardiões do Sagrado em algumas unidades de conservação, algumas aqui no Brasil de forma ainda um pouco incipiente, mas internacionalmente tem alguns exemplos muito bonitos com relação a isso. E a gente tem, inclusive, o reconhecimento de paisagens naturais com direitos de personalidade jurídica, que é um campo do direito super inovador aqui no Brasil, que é dos direitos da natureza. Tem algumas pessoas que trabalham com isso aqui no nosso país, como essa Rasson, que a Maria Alice conhece até, né? A gente tem feito algumas coisas aí em conjunto, que traz para o nosso país uma discussão super de vanguarda do campo jurídico, e que tem muito a avançar aqui no Brasil, mas que em outros países já tem mostrado os seus resultados, o seu poder, a sua força. Érica, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua tese de doutorado Obrigada. no mapeamento dos sítios naturais sagrados no Brasil. Então, eu tomei contato com essa temática dos sítios naturais sagrados a partir de uma visita que eu fiz na terra indígena Raposa Serra do Sol, no território do povo Ingaricó. Inclusive, semana que vem eu estou indo para lá, estou super feliz, porque depois de 10 anos eu vou voltar no lugar que deu origem a esse meu trabalho. Estou muito feliz de poder apresentar isso para eles também, porque lá é um território indígena que tem uma sobreposição com o Parque Nacional. Essa terra indígena foi uma das mais polêmicas da história brasileira, ela ficou 25 anos judicializada, e a demarcação da terra indígena foi decidida no Supremo Tribunal Federal, numa decisão que virou uma referência para todas as outras áreas de terras indígenas e sobreposição com parques nacionais no Brasil, que pela primeira vez na história, né, o nosso arcabouço jurídico reconheceu a dupla afetação. Ao invés de ficar brigando para qual que valia mais,
da residência no parque, o Supremo Tribunal Federal decretou que os dois valiam igual e que a gente desse um jeito de conciliar as coisas, né? Então, eu tive a oportunidade de ir lá participar de uma assembleia do povo Igaricó, quando tinha recém saído essa decisão do Supremo Tribunal Federal, para conversar com eles como é que a gente ia fazer para chegar no entendimento sobre a gestão do parque alinhada com os interesses, com os valores, com os conhecimentos e com as tradições do povo Igaricó. E o grande medo deles com relação ao parque era a questão do turismo, porque o parque abrigava boa parte dos seus lugares sagrados que não podem ser transformados em lugares turísticos, porque assim, a gente tem lugar sagrado de tudo quanto é tipo, tem lugar sagrado que todo mundo pode ir, inclusive viram lugares de peregrinação, né? E tem que ir lá fazer as oferendas, prestar as homenagens, tanto no contexto religioso, das tradições cristãs, como também nas tradições indígenas, como nas tradições de matriz afro-brasileira, mas também tem os lugares que são do segredo, que ninguém pode ir, ou só quem pode ir são as pessoas que foram preparadas dentro de determinados ritos iniciáticos, inclusive a própria localização dos sítios não pode ser revelada, né? Assim, então, toda uma questão também de garantia de direito de confidencialidade, né? Assim, só pode divulgar aquilo que é de conhecimento público, aquilo que pode ser divulgado. E aí o grande perrengue deles lá com o parque era por causa da proteção dos lugares sagrados, o que é meio paradoxal também, porque a área protegida é feita para proteger, e eles estavam brigando porque a área protegida não ia proteger os lugares que para eles têm que ser protegidos, né? Então, eles demandaram que fossem mapeados os seus lugares sagrados para serem respeitados como áreas de não uso público, de não ter visitação. E aí eu voltei com essa tarefa de casa, que era fazer o mapeamento dos lugares sagrados do povo Igaricó. E aí eu pesquisando lá no Google, eu descobri que tinha uma discussão internacional enorme sobre essa temática de lugares sagrados dentro de parques nacionais, principalmente. Uma discussão que eu nunca tinha ouvido falar e eu trabalhava na área há muito tempo. Aí eu estranhei, assim, falei, poxa, se eu nunca ouvi falar dessa discussão, acho que talvez não muitas pessoas no Brasil tenham ouvido falar dela. E aí eu virei a madrugada, assim, fuçando, lendo um monte de coisa, e eu tinha uma proposta de doutorado com um projeto prontinho, assim, para ser encaminhado. Aí eu refiz o meu projeto para estudar lugares sagrados dentro dos parques brasileiros, me inspirando nessa discussão internacional. Aí a gente não tinha nenhum trabalho feito sobre isso no Brasil, apesar de ter pessoas que já trabalham muito tempo com a questão de lugares sagrados, mas não fazendo necessariamente uma vinculação com as políticas de proteção da natureza. E aí uma das possibilidades era, sei lá, que no Brasil não tem isso, né? Porque a gente pegava a discussão internacional, também a discussão internacional quase não mencionava o Brasil. Você pega um país do tamanho do nosso, né? Do tamanho continental. Assim, eu achei super estranho. Por que não tem nenhum exemplo brasileiro nessas bases de dados internacionais sobre lugares sagrados, né? Então, eu fui atrás de descobrir onde estavam os sítios sagrados brasileiros. Mas aí, fazendo pesquisa bibliográfica, eu encontrei pouquíssima informação. Assim, num esforço danado, encontrei informação sobre uns 60 lugares assim, que podiam ser considerados sítios naturais sagrados, a maioria deles relacionados com o contexto do catolicismo, que se transformaram em montanhas, cavernas, lagos, cachoeiras, que se transformaram em lugares de peregrinação no contexto do catolicismo. Com relação a povos de matriz africana, povos indígenas, tinha muito pouco registro. E aí eu fui fazendo o levantamento a partir daí, não só de informação acadêmica, mas também informação de internet, informação de pessoas que iam me contando e compartilhando, informação de revista, de jornal, de música, de fontes variadas, e aí isso foi ampliando a lista de sítios sagrados. Quando eu concluí a minha tese, eu tinha encontrado 550 sítios naturais sagrados no Brasil. Hoje, o nosso banco de dados já tem mais de 1.000 registrados, assim, mostrando que isso é uma coisa muito presente no nosso território, ainda que a gente não tenha nenhuma política pública falando sobre isso, ou algumas hoje até falam,
Na época não tinha nenhuma, mas hoje já tem algumas que falam. E ainda que a própria academia não estudasse esse fenômeno estava presente e era uma coisa importante para muitos grupos sociais. Aí eu fui estudar as razões da invisibilidade desse tema dentro da gestão pública, né? Uma coisa que está presente em quase todos os parques nacionais. Quase todos os parques nacionais têm lugares sagrados. Eu até agora não achei nenhum que não tenha. Eu não posso dizer que todos têm, porque eu não pesquisei todos ainda. Mas todos os que eu pesquisei têm algum lugar sagrado. E aí, por que isso não era considerado? Aí eu fiz uma investigação das razões da invisibilidade desse tema. E uma das razões principais, centrais, que estão no pano de fundo de tudo, é essa separação entre natureza e cultura. Se a natureza só pode ter planta e bicho, e o ser humano é algo que inevitavelmente degrada a natureza, e quando eu crio uma unidade de conservação, eu nego qualquer tipo de relação humana com essa área, né? E só quero protegê-la de qualquer ação humana, é lógico que você não vai reconhecer as relações culturais que existem com essa área. Então, esse é o ponto, tipo, número um do problema, essa separação entre sociedade, natureza, entre cultura e natureza. Mas aí tem várias outras, né? No caso, são 23 razões que eu fui destrinchando assim, a partir de entrevistas com pessoas que trabalham na gestão pública, entrevistas com lideranças dos movimentos sociais e tal. E aí tem várias questões envolvidas, né? Mas no contexto dos povos de matriz afro-brasileira, isso perpassa muito a questão da estigmatização da religiosidade desses grupos culturais, que, assim, eu não sou nem a pessoa mais adequada para falar disso, né? Porque vocês convivem com isso diariamente, né? Mesmo em cidades como Salvador, que tem uma maioria de uma população de descendência africana, ainda enfrenta muito preconceito, são muito estereotipados, né? Tem muita discriminação, e se essa discriminação acontece com as pessoas, acontece também com seus valores culturais, acontece também com a sua religiosidade. E isso é muito forte ainda no Brasil, apesar de tantos anos, né, que já se passaram desde que a gente foi tendo mudanças de políticas. Então, isso é um processo que está em construção, em andamento, e eu acho que todos os órgãos públicos, e eu trabalho no órgão público, né, eu trabalho no Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza e luto por isso diariamente, assim, que é o papel de todos os órgãos de governo, trabalhar para alterar esse cenário. Não é um papel exclusivo lá da Fundação Palmares, dos órgãos que têm como bandeira, né, como missão, trabalhar políticas de afirmação para esses grupos sociais, mas isso é algo que cabe a todas as instâncias governamentais e que cabe a todas as pessoas que realizam pesquisas, que cabe a toda a sociedade de uma forma geral, e não a um grupo ou outro em particular. Érica, você trouxe assim pontos interessantes, né? Trazendo para o nosso espaço aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção é quando você fala da questão da escuta, né? Eu acho que isso, quando se trata de espaços como esses, a escuta por parte do poder público, ela se torna muito importante, porque é a partir dessa escuta que vai haver uma relação, né? Eu tive dando uma lida no teu artigo, que você faz falando do teu tema de doutorado, e ali você fala de alguns atritos, né? Que aconteceram com algumas áreas, justamente pela questão de não ter esse momento de escuta, de entender o significado de determinadas ações para os povos aí específicos, povos de matriz africana, né, que tem uma questão religiosa bem específica e muito ligada às questões da natureza. Um outro ponto que eu acho importante que a gente precisa pensar com relação à questão ali daquela área da Pedra de Xangô e da APA como um todo, é a questão
da parte que degrada a natureza, né? Porque, infelizmente, nós ainda temos algumas situações que são feitas naquela área e que acabam degradando a natureza e que dificultam, né, esse processo até da limpeza desses espaços. Então, são ações que a gente precisa começar a pensar nelas, até para evitar, eu tenho sempre muito uma preocupação, eu sempre acabo fazendo uma comparação, e é uma comparação de preocupação também, com relação ali ao espaço do São Bartolomeu, que também é um sítio de uma área de preservação, né? Que tem áreas que são sagradas, que são sacralizadas em relação ao povo de religião de matriz africana, mas são áreas que estão bem degradadas. Eu acho que houve uma grande degradação, algumas coisas, por parte do próprio povo de Axé, e na grande maioria, pela total falta de respeito, pela simbologia que aquele espaço traz para o povo de matriz africana, e a gente vê que a maioria das cachoeiras que tem ali hoje estão contaminadas. Ali tem cachoeiras lindíssimas, né? Em pleno, praticamente dentro do centro da cidade, mas que hoje você não pode, a primeira mesmo, logo quando você entra no parque, que é a Cachoeira de Oxum, é quase impossível você chegar perto do mau cheiro que tem. Então, precisa realmente haver um diálogo, né, muito sério com pessoas que realmente sejam comprometidas e entendam o que isso significa para esse grupo de pessoas e o que isso significa para o espaço e para o mundo como um todo. Porque um espaço desse ele não beneficia só o povo de religião de matriz africana, ou, por exemplo, uma gruta, como eu vi no seu trabalho lá, as várias áreas que são consideradas e que tem como representatividade a Igreja Católica, mas serve para a comunidade como um todo, né? Então, é algo que a gente precisa pensar, e talvez eu ainda não conheço muito, já conversei sobre ele muito assim, rápido, sobre essa questão da governança espiritual, e talvez essa seja uma das soluções, né? Porque hoje a área da Pedra de Xangô, ela serve para todas as religiões de matriz africana, não é só para o candomblé, né? Todas as religiões de matriz africana e que precisa e depende da folha para que o culto aconteça, né? E aí a gente coloca a religião de matriz africana, a gente tem a Umbanda, a gente tem o próprio candomblé, o próprio espiritismo, que traz um pouco, né? Dessa espiritualidade ligada à energia da natureza, e que sem ela não acontece, né? Então, assim, o seu trabalho, ele é, assim, importantíssimo para a gente ler, assim, com muita atenção. É aquele trabalho que você tem que ler e voltar relendo, marcando os pontinhos importantes, porque ele traz questões que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado. Bom, nós já estamos chegando faltando 2 minutinhos, né? Para concluirmos nosso tempo de live. Mas ainda temos tempos, primeiro, para você fazer as suas considerações finais. De antemano, eu já quero, assim, agradecer imensamente, né? Ficaríamos horas aqui conversando, que não ia faltar assunto dentro dessa temática. Foi um prazer. Maria Alice já havia me falado de você, assim, cada vez que ela fala assim, ela me fala super emocionada e encantada, né? Com o seu trabalho. E eu vi que realmente tudo que ela me passa é um pouco mais do que tudo que ela já me falou. Então, foi, assim, um prazer imenso, né, a gente poder bater um papo aqui, esse papo curto de 1 hora, porque daria tempo para se conversar muito mais coisas. Então, agradecer a você, e aí eu peço que você faça as suas considerações finais, e depois eu passo a palavra para a Alice encerrar Então, a nossa 20 live. segundos, fazer minhas considerações finais. Não, Mas é que pode a falar live cai, não tranquilo, adianta, né? Então, Não cai, não. agradecer. A nossa não cai, não. Cai, não. Ah, não cai, não. Não. Não cai, não. Então,
Assim, uma coisa, dentro do debate internacional, a gente chama os povos, os grupos, as comunidades que protegem lugares sagrados de guardiões. Esse é o termo que é utilizado internacionalmente, né? Que são como esses grupos são reconhecidos. Né? Então, assim, o respeito aos guardiões dos lugares sagrados em ter o protagonismo da gestão dessas áreas, o protagonismo da decisão sobre as regras que devem incidir sobre esses territórios. Ainda que a gente tenha problemas com algumas práticas, né? Como eu falei, dentro do campo da gestão pública, quando se fala de religiosidade de matriz afro-brasileira, todo mundo pensa em oferenda, lixo, risco de incêndio. Assim, é o que vem na cabeça dos gestores públicos automaticamente. E eu fico lá batendo na mesma tecla. Ainda que oferendas possam gerar lixo, oferendas possam causar impacto na fauna silvestre, oferendas possam causar incêndio, tem pessoas fazendo trabalhos magníficos de ressignificação de tudo isso, de conscientização dos próprios grupos para que use materiais que são biodegradáveis, para que faça as oferendas de um jeito que não gere impactos, né, que não gere risco de incêndio, coisa e tal. Então, assim, tem exemplos muito bonitos acontecendo, né? E eu falo para os gestores de áreas protegidas, vão lá olhar como é que eles administram as áreas que eles têm domínio sobre o território, porque você não acha um lixo, não vê um incêndio, né? Onde você dá autonomia para esses povos fazerem a gestão a partir daquilo que faz sentido dentro da cultura e da cosmologia deles, você não encontra os impactos que você encontra nas áreas onde essas práticas são criminalizadas e onde você não tem um diálogo. Porque com tudo, assim, você tem pessoas que estão fazendo do jeito certo e pessoas que estão fazendo do jeito errado. E eu acho que a gente tem que aliar, dar as mãos para quem está buscando fazer do jeito certo e a fazer transformações positivas e que está ligado nessas causas também, que isso ajuda a diminuir o impacto de quem não está fazendo do jeito certo, do jeito adequado, né? E o que muitos desses povos que são reconhecidos como guardiões de lugares sagrados trazem à tona é que que isso que eles estão fazendo, né, ao proteger determinadas áreas, ao falar dos valores culturais que aquelas áreas têm, dos valores espirituais, essas áreas também são pontos energéticos planetários, elas têm toda uma questão de ancoramento de energia que não é importante só para o grupo social que reconhece aquela área como sagrada. Eles estão, na verdade, prestando um serviço que é para toda a humanidade, porque esses lugares são fundamentais para manter o equilíbrio planetário. Então, assim, não é uma luta por direitos de um grupo, é uma luta por uma questão que afeta toda a humanidade, assim. E isso tem sido reconhecido por essas políticas internacionais e assim, esse movimento tem crescido, né? Alianças têm se fortalecido nesse sentido. Com relação aos impactos, né, que vêm de fora e que afetam essas áreas, isso não acontece só. Isso é um problema generalizado, né, das unidades de conservação que se transformarem em ilhas no meio de um mar de degradação. E aí é um processo de construção, realmente, de políticas públicas que essas áreas possam ser irradiadoras de uma visão diferenciada de natureza, que elas possam servir não só como uma amostra de algo que sobrou, mas como um elemento, um farol que ilumina uma forma diferenciada de se relacionar com a natureza e que inspira as pessoas, o poder público, a agir de forma diferente, a ter mais cuidado, né, com os rios, com as matas, com as fontes de poluição. Então, são processos realmente que a gente está inserido aí, vivenciando e trabalhando em conjunto para tentar transformar. Com certeza, assim, tem 1 milhão de coisas para a gente conversar. Eu sou fã também do trabalho da Maria Alice e de outras pessoas aí da Bahia, que eu tive a oportunidade de ter contato. Acho que aqui a gente fez uma introdução ao tema, né? Fica o convite para quem quiser conhecer mais desse assunto, né? Eu tenho materiais
acadêmicos à disposição, tem minha tese, tem alguns artigos que eu escrevi, mas tem alguns materiais de mídia também, né? Tem uma página no Instagram que chama SNS Brasil, que eu publico algumas coisas sobre essa temática, também um blog, né, onde eu conto a história de alguns sítios sagrados, buscando contextualizar essa questão socioambiental que está envolvida. Tem uma história linda lá sobre a Pedra de Xangô, inspirada aí por essas narrativas que eu tive oportunidade de ouvir e de compartilhar. Então, para quem quiser conhecer mais, fica esse convite, né, para entrar em contato, para acessar as mídias sociais, e na medida das nossas possibilidades humanas, né, Maria Alice, a gente vai fazendo o que a gente pode para espraiar essa discussão, porque quando a gente faz uma live como essa, quando a gente participa de algum evento, quando a gente está plantando sementes, né, a gente está espalhando sementes por aí, sementes que a gente nem sabe para onde vai, né? Assim, tem umas que saem voando aí com o vento, vão parar às vezes bem longe, depois de muito tempo a gente fica sabendo que chegou lá não sei aonde, né? E eu acredito que dentro de cada sementinha dessa que a gente lança, tem não só uma plantinha, né? Dentro de cada semente tem uma floresta. Assim. Então, quando a gente consegue fazer essas mensagens serem transmitidas e essas sementinhas caírem em algum solo fértil no coração de alguém, essa pessoa também se torna um propagador dessas sementes, e esse movimento vai crescendo e mais pessoas vão se juntando e mais pessoas vão ficando atentas a esses fatores, a esses valores. Dentro do Instituto Chico Mendes, esse ano a gente teve a oportunidade de fazer um curso sobre valores culturais da natureza, primeiro restrito só a servidores e alguns convidados, mas ano que vem a nossa perspectiva, a gente está abrindo esse curso para um público maior, para pessoas que não são servidores públicos e tal. Então, isso a gente vai abrindo o campo, e o campo vai crescendo e tomando uma vida própria, e, como diz aquela música, depende de nós, né? Depende de política pública, depende do governo, depende disso, depende daquilo, mas tem muita coisa que depende da gente mesmo, da gente acolher essas sementes e ter coragem de expor, né? Porque assim, a Maria Alice tem uma história lindíssima assim, do que ela enfrentou, né? Para reconhecer primeiro dentro dela, né? Esses valores e toda essa história. E depois, diante da academia, diante dos seus pares, diante da sua família, diante do poder público, diante do mundo da advocacia e coisa e tal. Eu tenho uma história parecida, né? Assim, de como eu tive que primeiro acomodar isso dentro de mim, depois enfrentar, né, assim, várias resistências dentro da minha própria família, dentro da minha comunidade, dentro do meu círculo social, dentro da instituição que eu trabalhava. E a gente está aí, está seguindo, né? E quando a gente confia, quando a gente tem essa guiança, quando a gente tem esse valor bem ancorado e essa proteção espiritual, né? Que, como dizem os povos de matriz afro-brasileira, eu não ando só, né? Assim, junto comigo tem um monte de coisa. A gente vai ganhando força, vai ganhando coragem, vai ganhando firmeza, vai ganhando brilho, vai ganhando luz e vai conseguindo espalhar isso para outras pessoas, e outras pessoas vão se tornando propagadores também dessa mensagem, dessa consciência. É um processo de despertar de consciência. Eu acredito firmemente nisso, e acho que a gente tem que buscar essas alianças e desatar esses nós e criar mais laços, que é a partir desses laços que a gente vai construindo um novo caminho que seja mais justo, que seja mais belo, que seja mais humano e que seja mais mágico também, né? Que seja mais encantado. Então, muito obrigada, Maria Alice, e até breve, que tenho certeza que estaremos juntas muito, muito brevemente. Érica, nós que agradecemos a sua participação no Perfil da Pedra para falar sobre valores culturais da natureza e gestão de unidades de conservação. Sei que hoje aqui mais uma semente foi plantada, né? Eu acredito nesse movimento, nessa rede que cada dia cresce, que cada dia se espalha, como você mesmo diz, essa semente. Hoje a Pedra de Xangô está na Nigéria,
está na exposição em Portugal, e tudo isso o quê? É o movimento de quem acolhe, porque acredita nessa força da natureza. Então, que possamos cada vez mais espalhar esse movimento que é energia, e que não é só o povo de adeptos das religiões de matriz afro-brasileira, né? E nós estamos aqui falando de mudança climática. Todos nós somos responsáveis pela preservação e conservação da biodiversidade, né? E eu acredito nesse movimento, né? E esse movimento, eu quero pedir a todos que estão aqui nos assistindo que siga o Instagram do SNS Brasil, dos valores culturais da natureza, da Pedra de Xangô e de tantos outros. Deixa eu te contar um segredo aqui para todo mundo. Hoje a Pedra de Xangô tem vários instrumentos legais que a protege, um parque urbano, uma APA municipal, é tombada, mas tão só os instrumentos legais não são suficientes para protegê-la nem defendê-la, e nem o Poder Judiciário. Então, quando eu fui para a rede, botei a cara e saí pegando todas as contas, Twitter, Facebook, site, Instagram, eu disse, a Pedra de Xangô não é minha, não é de ninguém, é do mundo. E o mundo vai conhecer a Pedra de Xangô e vai ajudar a defender a Pedra de Xangô. E quando a Pedra de Xangô recebeu na sua base 100 quilos de sal, e que eu coloco no Instagram, dos Estados Unidos me pedem o material. E a gente conseguiu pautar a Pedra de Xangô no noticiário nacional e local durante uma semana. Então, é isso que nós precisamos, né? De união, de estar lançando para o mundo, né? Essas preciosidades da nossa natureza, e que precisa de defesa, sim. Então, Érica, eu quero mais uma semente você plantou aqui hoje, e eu sei que essa semente vai espalhar. Eu acho que é mudança de paradigma, né? Vai espalhar para todo canto, né? Para Salvador, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo também. Aqui as pessoas estão elogiando a sua fala, brilhante, e você é brilhante, brilha sempre, que os encantados, né, te dê cada dia mais força para você seguir em frente nessa luta que deve ser de todos nós, de todas as pessoas, né? Defender a natureza, porque nós somos interdependentes, não estamos separados. Então, muito obrigado, um beijo grande, estamos aqui sempre juntas e vamos levar para todo canto, né, os valores culturais da natureza, citar os sítios naturais sagrados, que tem muitos, e acredito que muitos ainda você irá encontrar. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Opa, meu pai Xangô. Obrigada. Axé. Obrigada a todos que ficaram, acompanharam, e na quinta-feira tem mais outro tema aqui que vai ser muito bom. Conto com a presença de todos vocês. Tchau, tchau.